Então, como eu estou tentando dizer para os irmãos, nós abordamos, né, a questão do ser humano, né, do bonequinho de barro, de um aspecto muito bíblico, né, uma visão muito tradicional religiosa, né? Então tem um bonequinho de barro aqui, certo? E dentro dele tinha lá aquilo que Deus colocou, que é a parte espiritual, a parte imaterial, que é conhecida então como, então vou fazer aqui um foguinho aqui em volta, né? Que em algumas regiões chama de aura, que em volta dessa coisa, desse boneco inanimado, Deus soprou uma energia poderosa, né? E esse boneco então passou a se mexer. Então essa coisa que fica aqui, quando esse corpo cai aqui no chão, né? Morre, fica ali, né? Traído ali. Aquela parte aqui que Deus colocou, né? Foguinho ali, ele sobe lá para as nuvenzinhas do céu e vai morar com Deus. Então, o corpo foi formado aqui, né? Tinha um bonequinho de barro aqui dormindo aqui tranquilamente. Aí Deus soprou nele um fôlego, certo? É o foguinho, né? A parte espiritual. Ele ficou um ser vivo, composto de parte imaterial e parte material. E isso aqui foi chamado na Bíblia de ser vivente. Ser vivente. Que é o tal do Nefesh Hayah, ser respirante. E nós vimos que os animais também são assim. E qual que é o processo de morte? É a separação. Foi feita a união, certo? Então aqui é a soma e aqui é a subtração. Deixa eu ver se a tinta vermelha funciona para ficar bem bacana mesmo. Outro dia ela não funcionou. Aqui é o processo de... já era. Minhas canetas estão complicadas. Aqui é o sinal de menos, né? Processo de subtração. Esse aqui foi a adição, aqui a subtração, né? Foi somado e aqui foi subtraído a parte espiritual. Então, olha só, no sentido bíblico, então, certo? O ser humano é isso, e ao longo de sua vida, essa parte aqui, tem um outro vermelho? Será que? Vamos ver então se esse vermelho aqui funciona. Ao longo de sua vida, vamos ver. Legal. Sinal de menos. Então, ao longo de sua vida, essa parte azul, que é a parte espiritual, que a gente ficou naquela coisa, né? É espírito. Ora a Bíblia chama de espírito, ora a Bíblia chama de alma, para essa mesma questão, nesse mesmo elemento, certo? Quando o ser humano morre, esse elemento vai para o céu. Só que esse elemento aqui é ele que carrega a sua memória. Então, isso aqui é Bíblia, certo? Até aqui é o que a Bíblia diz. Você vem para esse mundo, nascendo da sua mãe, do seu pai, você carrega essa mesma natureza aqui, parte física e parte espiritual. Quando você morre, existe uma separação entre os dois, e a morte significa separação, e aquilo que é material fica na terra, e aquilo que é espiritual, né? É alma, poderíamos falar, já que dá essa palavra, fazer uma brincadeira aqui, um neologismo, né? Já que é espiritual, também é almal. Né? Aquilo que é almal ou espiritual, né? Ele sobe, e é isso que carrega a sua memória. É isso aqui que é a sua consciência. É a ideia de o seu eu, certo? É aquilo que é você. É o você, é aquilo que você é.
E no dia da ressurreição, volta tudo lá para o começo. O que é a ressurreição dos mortos? Tem lá a caveirinha lá. Vamos fazer uma caveirinha aqui. Bem bonitinha a caveirinha. Tá lá sua caveirinha, certo? Os seus ossinhos. Vou fazer os ossinhos aqui. Eu brinco um pouco, tá, meus irmãos? Então não se assustem, eu sou da brincadeira. Você está lá morto, lá na gaveta lá do cemitério, certo? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que dá para ficar enterrando todo mundo, tem que usar a gavetinha no cemitério mesmo, certo? Então estamos lá no ano 2050, vamos supor que Jesus volta em 2050. Aí o que vai acontecer? Lá do céu vai descer o que? O espírito, a alma que subiu para Deus, certo? E o seu corpo que estava lá, caveirinha, vai de novo ressuscitar. Isso é ressurreição. Então Deus criou o ser humano nesse processo aqui. O boneco começou a se mexer. A gente se mexe animado pelo poder divino, poder psíquico de Deus. Deus faz a gente se mexer, Deus dá a vida, Deus é a vida. Morreu, a vida volta para Deus, aquele poder, aquela essência de vida volta para Deus, o seu corpo desaparece. Quando você vai ressuscitar, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo inverso. Novamente, o Espírito de Deus, que é o seu espírito, com a sua consciência, com a sua memória, vai voltar para o seu corpo e o seu corpo vai se colocar de pé. Só que aí, esse corpo aqui, ele vai ser um corpo, ele não vai ser mais esse corpo de barro. Ele vai sofrer uma transformação para ficar igual ao corpo de Jesus, que é aquele corpo que a gente chama de corpo glorificado. Igual Moisés, tem aqueles panos por aí ainda? Porque esse negócio aqui está ruim. Então, isso aqui a gente só está tratando de Bíblia até agora, tá? Não tem nada de nada para a gente entender de maneiras diferentes. Isso aqui é tudo Bíblia. Só que como a gente já conhece os versículos, a gente está falando de princípios que a gente chama entre os batistas. Obrigado. De conceitos, né? Então a gente está aqui na simplicidade, né? Mesmo porque nosso apagador ele está falhando e não está bacana, não. Então voltou a parte espiritual. E esse corpo que vai ser reconstruído agora, ressuscitou o boneco de barro, ele sofre uma transformação, igual Jesus lá no Monte das Oliveiras. E quando Jesus ressuscitou também, o corpo de Jesus, apesar dele comer junto com os discípulos, era um corpo, tinha alguma coisa de matéria, mas ele era um corpo que transcendia os limites, desaparecia, certo? É imortal, não envelhece, tudo. Então esse corpo é uma outra natureza. Então eu vou desenhar um corpo. Olha só com a cor que eu estou desenhando o corpo, com a cor azul, porque é um corpo que ele é espiritual, certo? Ele é um corpo, tem uma forma, mas a matéria que compõe ele não é terra. O que é? Paulo vai falar terreno, um é a carne do animal, a carne das aves, etc, certo? E aquilo que é do céu tem outra composição. Então seu corpo vai ser ressuscitado e transformado num corpo que é o chamado de corpo glorioso. Glorioso, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Então esse corpo aqui não é igual ao corpo de um animal, com carne e sangue. Ele é uma outra coisa. O que é? Ninguém sabe. Mas que ele não é igual em essência, ele não é. Ele é igual ao de Jesus. Pode comer? Pode comer. As pessoas vão reconhecer a aparência, vão reconhecer. Jesus mostrou as marcas lá do furo. Ah, esse aí é o Jesus que foi furado. Mas a carne de Jesus é a mesma carne? Não é não. Porque ele
aparece e desaparece, ele sai voando até o céu, é outra coisa, certo? Esse é o corpo que a gente vai receber na ressurreição. Então nós queremos ser revestidos pela vida. Então isso aqui é Bíblia. Vamos analisar então agora de uma maneira que eu vou usar analogias, que eu vou usar coisas que a gente tem aqui no nosso mundo humano, para a gente tentar entender melhor essas coisas aqui, coisas complicadas. Então, outra maneira um outro olhar sobre as coisas, né, que a gente conhece, às vezes ajuda, através de comparações de uma maneira didática, a gente entender certas coisas. Então a gente quer entender o ser humano nesse momento que a gente está, né? E para isso a gente vai usar alguns recursos didáticos, que é a comparação, a analogia. Então, analogamente, ou seja, de uma maneira semelhante, vamos imaginar que o nosso corpo, ele é um veículo. Então, eu vou desenhar aqui um veículo, certo? Tem a rodinha aqui, tem uma rodinha aqui. Ele é um veículo bem moderno, né? Aqueles vidros assim, né? Modelo Sport, né? Uma porta aqui, certo? Ele tem um farol aqui, um farol aqui. E o seu corpo é um carro. O que? O meu corpo é um carro? Isso, o seu corpo é um carro, certo? Então o que tem no carro? Vamos olhar aqui, vamos levantar aqui essa tampinha aqui e olhar o que tem dentro do carro. Aqui dentro do carro existe um motor, certo? Um motor a combustão. Um motor a combustão, ele tem 4 pistões. Esse carro aqui, em matéria de motor, não é muito moderno, né? Vamos dizer que ele tem esses 4 pistões. Isso daqui é o que? Outra cor. Ele é o seu coração. Certo? É o seu coração. As rodinhas é os braços. E as pernas? Nesse caso ele puxa a dianteira, as pernas da frente. Não sei, vocês estão entendendo, vai, vocês estão entendendo. Então, partes principais o seu estômago, tanque de combustível, certo? O tanque é o estômago, certo? Que aqui é o tanque de combustível. O que você come? Você come gasolina, né? Gasolina. Isso aqui é em americano, né? Gasolina em brasileiro. Certo? Álcool não. Tem as irmãs que já estão falando aí, ó, não. Tem gente que se move. Mas não é. Eu espero que entre os crentes não tenha ninguém que se move a álcool. Certo? Aqui, adivinha só. Quando a pessoa está com a barriga cheia de coisas, ele solta uns gases, a fumacinha aqui, certo? Então, é muito parecido com o seu corpo. O homem que controla esse carro, ele está aqui dirigindo aqui, certo? Com as perninhas aqui. Esse homem aqui, ele é o seu cérebro. Então, veja bem. Quando vamos ver o conhecimento dos irmãos. Uma pessoa teve morte cerebral, o coração continua batendo, está nos aparelhos, o corpo está respirando, o corpo está vivo, mas o médico fala que a pessoa morreu, porque tecnicamente morte cerebral na medicina significa que a pessoa morreu. Ok? Todo mundo entendeu até aí? Essa pessoa está viva ou está morta? Não, sem fugir pela tangente.
uma parte do corpo morreu. Eu quero mostrar aqui para os irmãos a importância do cérebro. Olha só o que acontece nesse caso. O carro pode estar ligado, certo? Está saindo fumacinha, farol acende, né? Tudo, ele pode até andar, se tiver um piloto. Tem piloto? Não tem, porque o cérebro já era, certo? O cérebro morreu. É como se eu fizesse eu médico, eu abri o corpo e tirei o cérebro de dentro. Então a cabeça da pessoa está oca, está vazia. O que acontece? O corpo está vivo, mas a pessoa não tem pensamentos. Então, tecnicamente, ela está morta. Olha só, o cérebro é o fantasminha lá, na teologia. Coração e cérebro na Bíblia é tratado da mesma forma. Então, os pensamentos vêm do coração. A gente, na nossa ciência de hoje em dia, a gente sabe que os pensamentos vêm do cérebro. Se tirar essa parte aqui, que é a parte que movimenta todo o resto, embora o seu corpo esteja respirando, ele esteja vivo, ele não tem interação, porque é como se ele estivesse em coma. A alma saiu e não vai voltar mais. Se eu tirar o cérebro de uma outra pessoa e colocar aqui nesse carro, vai ser a alma de uma outra pessoa, com a memória, com a consciência de uma outra pessoa. Vai ser outra pessoa habitando num outro corpo. É aquele mesmo processo da ressurreição. Mesma pessoa dentro de um corpo totalmente diferente. Então aqui, nesse caso aqui, a gente está vendo um corpo de alguém que a pessoa, embora o corpo esteja ali presente, mas aí a pessoa ela já está lá no céu ou inferno, depende da pessoa, certo? Então, uma pessoa morta ou meia morta, né? Morta-viva, vamos dizer assim, né? Esse aqui é o morto-vivo no caso. O corpo ainda funciona, mas a pessoa já não está mais entre nós e não vai voltar, porque o cérebro apodreceu, o médico já tirou, a cabeça lá no crânio está vazio, né? Morte cerebral significa isso. Olha só outra coisa para provar. O bonequinho está lá. Cadê o vermelho? Deixa eu separar isso aqui. O bonequinho está aqui, certo? Homenzinho. O cérebro da pessoa está ali. O motor fundiu. O que é o motor fundir? Sei lá, é alguma coisa como infarto, certo? Alguma coisa desse tipo, infartou. O que o médico faz? O médico troca o motor, troca o coração. A pessoa ainda é a mesma pessoa? É. Eu posso trocar o braço da pessoa? Posso. Eu posso trocar o olho da pessoa? Eu posso trocar o rim? Eu posso fazer transplante de pulmão? Eu posso trocar as tripas? Eu posso trocar qualquer coisa, exceto o cérebro, certo? Então, agora nós vamos voltar para a última aula, que é a aula que a gente estava lá no computador. Então, na aula que a gente estava tratando ali do computador, nós sabemos o que é o computador. Um computador é um negócio aqui, tem uma tela, ele tem aquela parte que a tela fica em cima, na frente dessa parte tem o teclado e tem o mouse aqui, certo? Está ligado por fios, tem o cabinho de internet aqui, certo? Que vai ligar com o mundo exterior. Aqui tem o botãozinho de liga e desliga, etc. Então, um computador ele faz um monte de coisas. Ele é uma calculadora.
Ou seja, eu preciso entrar com dados nele, senão ele não opera, ele não faz a soma, nem a subtração, nem a multiplicação de graça. Eu preciso colocar as coisas. Esse é o computador. Então, por isso que a gente fala que o computador é burro, ele não trabalha sozinho. Hoje em dia, no ano 2022, existe um negócio chamado inteligência artificial, que ela é uma coisa como se fosse como se o computador trabalhasse sozinho. Por exemplo, eu posso, naquele exemplo lá no carro, certo? Eu posso colocar um computador no lugar de uma pessoa. Não, você tem uma pessoa. Eu posso colocar um computador ali para dirigir o carro. E o computador dirige o carro. Aquele carro está vivo? Tecnicamente, artificialmente, ele está, porque ele se movimenta sozinho. Só que na verdade a gente sabe que de tudo, lá no fundo, na essência de tudo, o carro não está vivo, porque o computador, ele sempre obedece um comando humano. O computador, mesmo que ele faça uma coisa simulando uma vida, essa vida tem que ser programada. Eu tenho que chegar lá, literalmente, eu tenho que chegar lá no teclado, eu sou programador, eu tenho que chegar lá e colocar, dizer para ele o que ele vai fazer. Até a inteligência artificial, por exemplo, lá no filme do Homem de Ferro, tinha um computador que controlava as máquinas dele, e o Homem de Ferro dava um comando por voz. Jarvis, faça isso, Jarvis. Hoje em dia nós temos a Alexa, tem ok, não pode nem falar, que senão ele começa a fazer bagunça. Ainda bem que ele não ouviu, senão ele já ia fazer bagunça, né? Então nem pode falar, porque está ativado ali, o negócio faz mesmo. O celular do meu pai, outro dia, recebe a ligação: pastor Edson está ligando. Como é que assim? O celular está falando com ele. O meu não faz isso, o dele faz, né? Comunicando com ele. Então as coisas são muito modernas. Nós, então, vimos na aula passada que nós somos o computador, que nós somos o cérebro. E eu queria então separar o hardware do software. Qual que é o software? Isso aqui é o hardware, mas o hardware não funciona sem o software. O software são os programas. É o software, certo? Que contém a memória. O hardware do computador, a parte física, o HD, ele grava essa memória na forma, são esses arquivos, coisas escritas, certo? No fundo de tudo, é tudo um monte de bloquinho de texto. É tudo um monte de folhinha de Word, de Notepad. E o computador executa. É tudo ideias, é tudo comandos, é tudo palavras que são transformadas. Palavras, eu estou falando com vocês palavras, eu transformo as palavras em símbolos escritos, certo? Numa língua falada, numa língua escrita. Esse conjunto de códigos, certo? Códigos, símbolos, são uma língua que vocês conseguem ler, eu consigo ler. E a máquina lê, grava, e a máquina funciona. Então eu quero separar então aquilo que é máquina, físico, e aquilo que é software. Então agora sim eu vou chegar onde eu queria chegar. Então não vamos mais mexer com o carro, a gente vai mexer só com o computador aqui. Então vou
desenhar aquilo que eu desenhei na aula passada. Eu quero que os irmãos entendam um conceito muito importante sobre aquilo que é espiritual. Sempre que a gente pega as coisas no sentido espiritual, ela é etérea, ela é abstrata, ela fica flutuando, ela é uma ideia. Então Deus falou para o povo: não farás para ti imagem, não tente me representar. Ele vai falar: eu sou espírito. O espírito não tem corpo, não tem aparência, não é visível. Você sabe, na sua mente você entende, mas ele é um conceito abstrato. Você pode descrever com um monte de palavras diferentes, mas você não pode tirar uma foto dele, você não toca, mas ele está lá, ele existe. Por exemplo, o ar você respira, você nem percebe que ele está aí. Se tiver vento você percebe, mas se não tiver, você nem percebe, mas ele está ali. Por exemplo, a radiação. O sol, ele é uma coisa que está mandando energia, e a radiação atravessa a gente, e é por isso que a gente envelhece, porque aí vai para a física. A energia, ela bate em você, tem ali os átomos lá, os negocinhos, que são as menores células, nem é célula, o menor componente de você. A energia do sol bate aqui, tira esse negócio daqui e substitui por outro. Então você vai sendo envelhecido. A energia do sol vai te transformando. É igual a tinta. Você passa, não, plástico. Você comprou um plástico, deixou ele no sol. O que vai acontecer? Se ele não for no sol, não vai acontecer nada. Mas se ele ficar no sol, ele vai ficando amarelo e ele vai ficando quebradiço. Ele vai perdendo aquela umidade que tinha nele. Ele vai secando e vai se desfazendo. Então, é energia, não é meramente calor. Então a energia te atravessa o tempo inteiro. É por isso que não tem como a gente simplesmente querer: sou imortal assim do nada. Não tem como. Pode mexer na biologia do jeito que você quiser. A radiação vai te matar ao longo de centenas de anos, como se fosse um câncer. Ela vai te destruindo, vai corrompendo o seu corpo, as suas células vão envelhecendo. Do mesmo jeito que o plástico vai ficando amarelo, as suas células vão sofrendo transformações, mutações ao longo do tempo, por causa da energia que atravessa o seu corpo. Ou seja, para você ser imortal, você teria que criar um ambiente protegido dessa radiação, que por sua vez também é responsável pela vida. Então como é que faz, né? Então, mas não, deixa para lá, a gente viajou muito, falamos verdades, mas não é relevante nesse momento. Então vamos lá, desenho da aula passada. Falamos que o ser humano, conforme a psicologia, ele tem o seu consciente, e ele tem o seu inconsciente. Vocês já ouviram também alguém falar em subconsciente? Vamos colocar os dois nomes aqui juntos. Não importa muito, não vamos fazer diferença entre eles. E nós falamos que nessa parte do inconsciente, nessa parte do consciente, existe a comparação com o computador, que o computador ele tem ali a memória RAM, que é um chip, certo? A memória RAM, que é hardware, peça, físico, imaterial.
O imaterial fica dentro do físico. Tinha lá também o HD, certo? Então o HD, o que é o HD? O HD ele faz as vezes, né, daquele conceito antigo de arquivo de escritório. Aquele negócio enorme de aço. Não sei se vocês já viram, com certeza vocês já viram. Aquela coisa enorme de aço que parece como é que chama? A gente tem nas casas. Uma cômoda. Isso, uma cômoda. E dentro das gavetas tem as pastas, certo? Antigamente chamavam diretório, daí depois a gente chama de pastas. E dentro das pastas você tem as folhas, que são os arquivos. E dentro dos arquivos você tem as letras, os códigos, certo? Então isso aqui é o HD, memória. Aqui é um lugar onde a memória é trabalhada. Se aqui é um escritório, aqui é a mesa. Oh, meu Deus, horrível. Nossa. A memória RAM é a mesa de trabalho, certo? Tem a cadeira aqui. Horrível também. E tem a pessoa. A pessoa, ela pega a pasta, certo? Traz para a mesa, abre em cima da mesa e vai estudar. Estudou, guardou, certo? Então, a memória RAM é o local, é o espaço para trabalhar. Então, isso aqui e a CPU? A CPU é a central de processamento de dados. Ela interliga o HD e a memória RAM. A CPU é essa coisa aqui. É um homenzinho ali. Também não foi. Homenzinho, certo? RAM. Sala com mesa. Certo? E a memória é o arquivo. Então veja bem, seu raciocínio, eu separei o seu raciocínio, eu separei a sua memória e eu separei um espaço que a gente chama na psicologia de consciente. Então você tem aqui alguns elementos da sua mente separadinhos, né? Você tem memória, você tem capacidade de decisão e você tem o espaço que você precisa para trabalhar. Você tem um espaço onde você guarda as coisas, que é o seu inconsciente. Você tem um espaço para trabalhar. E você tem um componente que vai julgar entre as coisas. Então você viveu algo lá na sua infância. Por exemplo, você estava lá comendo um bife, certo? Comendo um bife de carne bem gostoso. Você era criança. Aí veio um gato. Essa é a minha história. E toma o bife da sua mão e você guarda isso na sua memória e durante o resto da sua vida, então, porque você recebeu isso guardado na sua memória, você nunca mais vai ir com a cara de um gato, porque o gato, quando você era criança, tomou o seu bife. Como a minha mãe falou, essa é a história dela, né? Então ela fica traumatizada, não confia mais no gato. Certo? Porque o gato tomou o bife dela, fez um trauma. O que é um trauma? Minha professora de psicologia lá na faculdade falava que o trauma, imagina o que é ele é uma marca na psique. A psique é como se fosse uma folha que você nasce com a folha em branco
E você vai construindo, você vai escrevendo, você vai programando coisas. O gosto do seu pai, as comidas doces, as comidas salgadas. O trauma, ele é uma marca violenta na sua psique. E ele então fica envolto pelo mecanismo de defesa. Você tenta esconder esse trauma através de mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa, a coisa toda vai funcionar como se fosse uma piscina. O trauma é uma garrafa PET cheia de ar. Ela quer subir a superfície. E o mecanismo de defesa fica tentando. Então vamos chamar aqui mecanismo de defesa, certo? Esse aqui é um P, um D, mecanismo de defesa, certo? Eles tentam colocar ela para baixo, para ela não vir a superfície. E a superfície é o seu consciente. Se ela vier à superfície, ela vai causar dor. Para que ela, como não dá para conviver com essa dor, ela joga para o seu inconsciente, para o seu subconsciente. Então, rapidamente, resumidamente, isso aqui são os problemas psicológicos. A história lá do gato. Você guarda dentro da sua cabeça, o mecanismo de defesa vai criar uma espécie de fobia, e aí então vai fechar a janela para o gato não entrar, para não incomodar, porque a história ela tem que ficar lá, ó. Não é para ela vir à tona. O gato entrar, ele vai machucar você. Você programou isso, você foi programado, a coisa aconteceu e marcou a sua programação. Então o que você precisa fazer? Quando você é adulto e você faz terapia, o terapeuta, o psicólogo, o analista, o psicanalista, o psiquiatra, e tem psiquiatra que não dá só remédio, ele também tem conhecimento de psicologia e tudo mais, ele vai fazer isso aqui. Ele vai vir aqui, trazer para cá, junto com você, ele vai trabalhar isso aqui, vai resolver e colocar lá de volta resolvido. E aí some aquele problema. Então, alguém vai falar, eu tenho um problema X, umas erupções de pele que acontece. Nenhum remédio funciona. Muito provável que o negócio está sendo originado na sua cabeça. Teve uma mãe que descreveu em algum momento uma história que eu vi na rádio, eu acho, ou na internet, ela falando: eu percebi que minha criança tinha problema com pânico, com ansiedade, uma vez que ela surgiu umas erupções de pele e ela ficava se coçando, aquelas verruguinhas não sumiam, nem o remédio funcionava. E aí eu levei ela para viajar na casa do avô, da avó, e quando ela voltou perfeita, sã. Ou seja, ela viajou, desestressou, esqueceu alguma coisa que incomodava ela e o problema sumiu. Aquilo que o remédio não resolveu, a viagem resolveu. Então tem muitos problemas que nas pessoas ocorrem fisicamente por uma questão psicológica. Por exemplo, o carro fica engasgando. Aí você vai ver o motorista é ruim, ele deixou o freio de mão puxado. Ou seja, tem gente que está querendo andar com o freio de mão puxado. Aí o corpo reage. Certo? Então, se você trouxer coisas ruins para dentro de você, elas não só vão fazer mal para a sua consciência,
para os seus sentimentos, mas elas vão trazer mal para a sua saúde. Então a Bíblia, ela trata disso. A gente vê, eu falei para os irmãos, oração é como fazer terapia com Deus. Você confessa para os irmãos, confessa para Deus, trabalha aqueles sentimentos ruins e você vai sarando mentalmente e fisicamente também. Por isso que a gente fala que a igreja é um hospital. Por isso que é ruim a pessoa querer ser religiosa em casa, porque ela está fora do hospital. O médico não cura ele mesmo. O médico não consegue se tratar. Você precisa de uma outra pessoa para tratar você. É por isso que existe esses caras aqui. Por quê? Você, se você pudesse resolver seus problemas sozinho, você tinha resolvido. O ser humano, em equipe, ele trabalha os pensamentos, você troca ideias, você se aconselha, você reflete, você se inspira na vida da outra pessoa e você vai resolvendo os seus problemas. Então, uma comunidade, né? Por exemplo, para você executar um programa, você tem que tirar ele daqui e trazer para cá. Se você não receber o programa Amor, como é que você vai executar o programa Amor? A criança, ela foi criada num ambiente violento, nunca teve amor do pai e da mãe. Aí você tira ela daquele ambiente violento, como a irmã trabalha com esse tipo de... A irmã Lúcia, né, trabalha com esse tipo de situação. A criança não aprendeu a amar. Ela não pode dar amor. Logo de cara ela vai ficar aquela coisa rígida. Ela não vai saber conviver com as demais crianças. Ela não sabe o que é amor, o que é carinho, o que é um abraço, o que é um aniversário, o que é ganhar um presente de aniversário. Ela não sabe. Você precisa colocar dentro dela uma nova programação. Você precisa ensinar para ela o que é amor. Você, irmão, só pode dar aquilo que tem dentro de você. Se você não guardar amor dentro de você, se você não receber, você tem que receber, porque você não nasce com isso aí de graça. Se você não receber amor, você não vai poder dar amor para o seu próximo. Se você não receber perdão, você não vai poder perdoar. Então nós perdoamos inspirados em Jesus que nos perdoou. Porque Ele nos perdoou, nós aprendemos a perdoar. Porque Ele nos amou, nós aprendemos a amar. E Ele nos amou apesar de um amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Então, se você não recebe, é de fora, você não pode dar. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se você guarda dentro do seu coração ódio, ressentimento, é isso que você vai ter para dar, porque aquilo que você tem dentro de você é que você vai dar para as outras pessoas. Se você é uma pessoa amarga, é porque você está cheia de ressentimento, de mágoas dentro de você. Você precisa mudar a sua mente, mudar a sua programação. E para isso, é mediante a entrada, o input de novos dados. Então tem lá o computadorzinho com a telinha, e Deus precisa vir aqui e escrever um novo software. Bíblia, eu vou escrever as minhas leis em seus corações, e eles nunca mais vão se desviar de mim. Então Deus, aqui a figura de Deus não dá para desenhar porque Deus não tem figura, mas Ele vai escrever aqui cruzinhas aqui, né? Em vez de xizinho vai ser cruzinha. Uma nova programação em você. Então, Deus,
o pai, e a figura do pai e da mãe entra nessa questão toda. Deus, o Pai, ele vai declarar na sua palavra o que ele quer de você, o que você é. Então você, como ser humano inteligente, você percebe que você é um lixo, que você é um verme, que o ser humano é mau. O ser humano é mau. E você pensa isso das outras pessoas, mas aí Deus chega para você, cheio de amor, e fala: apesar de tudo isso, para mim, você tem valor. E ele morre por você. Eu dou a minha vida por você. Eu dou o meu filho único por você. Eu dou o meu melhor por você. Então, isso acontece nesse momento que Deus faz isso. A Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. Nós somos constrangidos. Nós sofremos um tratamento emotivo. Tem uma história que era mais ou menos assim, para explicar o amor de Deus entre crianças em um campo missionário. Tinha uma punição para quem não conseguisse fazer tal coisa. E aí, uma das crianças lá da creche, lá do orfanato, não conseguiu fazer tal coisa e ela ia receber a punição. Aí o amiguinho dela foi lá e recebeu a punição no lugar dela. E aí a ideia é mostrar, através dessa ilustração, que Deus faz isso por nós. Ele nos protege. Então, dentro de Deus, da história de Deus, das coisas de Deus, nós nos sentimos protegidos, nós nos sentimos valorizados. Apesar de fazermos coisas ruins, tem alguém que vai e luta por nós, a nosso favor, sofre a punição por nós, para que nós possamos ter mais uma chance, para que nós possamos ter paz, para que nós possamos ser felizes, para que nos livre do sofrimento. Ele nos protege do sofrimento. Então tudo isso é a história da Bíblia, é como Deus trabalha num processo educativo, ensinando para o homem o que é amor, o que é perdão, o que é justiça, o que é valor moral, o que é errado. Ele vai dizendo e vai ensinando para a gente e vai mudando. E a Bíblia vai falar lá em Romanos, a gente lê os versículos, a transformação da vossa mente, né? Ele vai transformando a nossa mente, ele vai tratando daquele problema, ele puxa, ele trata, ele limpa dessa coisa toda, dessa sujeira toda, as coisas ruins que aconteceram com a gente. Então, a gente está falando aqui de coisas, e esse software, que são os programas, certo? Eles são a nossa alma. Então, por exemplo, um computador, por mais que ele seja um computador muito inteligente, muito capaz, ele tem o potencial, ele é uma máquina e ele não tem vida própria, ele roda programas. Então, isso aqui é um computador, certo? Então, o computador precisa de entrada de programas para guardar na memória. A memória vem vazia, então você precisa colocar coisas dentro dela e aí ele vai executar. Isso é o seu software, é o seu espírito, é a sua alma, é a sua mente. Ela entra aqui, o seu espírito. Mente, coração, tudo que é falado, né? Suas emoções, tudo entra aqui. Esse potencial todo é o software.
Um programador lá no céu, Deus, ele programou e ele pega e vem e coloca isso dentro desse hardware. E esse hardware vai funcionar. Então, um computador sem nada instalado, ele serve para alguma coisa? Não, você tem que botar o Windows nele. Se você for pobre, você não tiver dinheiro, hoje em dia você vai na internet e coloca um programa de graça, que a maioria das pessoas ainda não sabe, nem está acostumada, que é o tal do Linux. Você não precisa pagar o Windows, você coloca um Linux, você coloca um programa do Google, certo? Você pega de graça. Dá para fazer o computador funcionar, dá para funcionar e dá para fazer tudo que o Windows faz, né? Mas não é uma coisa, como é que eu vou dizer? Não é o popular. O popular é ter o Windows, né? O Windows tem que pagar, se bem que tem muita gente que instala o Windows pirata, né? Mas, ou seja, você precisa do Windows, e o Windows ali é o seu espírito, ele é colocado dentro de você. Você já vem de fábrica programado. Mas você não acabou de falar que meu pai, minha mãe, as coisas que eu vou vivendo vão programar? Não vão. Vão, também faz parte da sua mente. Quando você morrer, você vai levar isso. Mas de fábrica, você já nasce com coisas X que são determinantes. Quando, olha só. Quem tem, presta 2 celulares aí na minha mão, por favor. Vamos, gente, 2 celulares rapidinho. Traz aqui para mim. Não, vem aqui, aparece aqui na filmagem. Sem problema, não vai me cobrar direitos de nada. Tá liberado aí. O irmão tinha um celular, certo? Estou falando de hoje em dia. O irmão tinha um celular. Aí o celular do irmão deu tilt. Perdeu, caiu na água, já era, queimou, pifou tudo. Coloca esse celular aí em algum lugar. Aí, ele foi na loja e comprou um outro celular. O que vai acontecer, irmão? Tem um novo celular. Sim. Aí você vai colocar o que no celular? Vou alimentar ele com as informações que eu Sim, tinha mas no anterior. as informações estavam lá, você não fez cópia. Como é que faz? Está nas nuvens. Na hora que ele colocar a senha dele, o e-mail dele, vai ser feito um backup, uma cópia que veio lá da internet, e o celular vai voltar toda aquela memória que estava lá. Ele tem um novo corpo com a mesma memória. Tá bom, irmão, pode devolver o celular. Certo? Isso é tecnologia e é isso que Deus vai fazer com a gente. Certo? Então, você vai para o céu, sua memória vai para o céu, lá na nuvem. Quando for o dia de você receber um novo celular, porque é do novo corpo, você vai receber aqueles dados todos. Você volta, a sua memória, a sua pessoa, a sua personalidade, o seu jeito, só que num novo corpo. Isso aí já está escrito há 2000 anos atrás. E esse processo aí que a gente tem faz uns 20 anos no máximo. Deus é mais, certo? Ele é muito mais do que o cientista, do que a tecnologia que a gente tem. Então, nossa aula é isso, acabou. E a Bíblia se cumprindo, né? Que a ciência se multiplicaria. Eles estão tentando imitar Deus, é sempre a tentativa de imitar, né? Então, por enquanto, a nossa aula é isso, né? Deu para a gente entender? Não importa o seu computador, não importa o seu software. Agora, imagina que o seu computador, a CPU aqui, ela quebrou aqui uma perninha, ela está bugada. O que vai acontecer? É a mesma coisa que um carro, que os irmãos que têm carro sabem, o carro deu problema na mocinética. O que vai acontecer? O carro vai ficar pendendo para um lado, certo? Nós, ser humano, debaixo do pecado, nós somos um carro com problema na mocinética. A gente tem uma inclinação para o mal. A nossa tendência é não andar em linha reta.
O nosso processamento, não importa o quão bom o nosso software é, sempre vai dar uns bugs, vai dar umas travadas, porque o nosso hardware é defeituoso por causa do pecado. Não é um vírus. O vírus você formata, você apaga, você combate. É um problema estrutural. Você vai ser enquanto você estiver nessa máquina, a não ser na ressurreição, que você receber uma nova máquina, um novo hardware, certo? Um novo corpo, você vai estar livre disso. E enquanto você estiver nesse corpo mortal, você vai errar, porque o seu corpo está danificado, a matéria está danificada. Não importa o quão bom, o quão elevado espiritualmente você seja, o quanto de bons sentimentos você tenha desenvolvido. Então esse é o dilema cristão. Apesar de nós sermos uma nova criatura mentalmente, espiritualmente, devido ao nosso corpo humano, nós ainda damos umas bugadinhas, bem menos do que antes. Bem menos do que antes, mas enquanto Deus não nos salvar desse corpo mortal, porque o processo de salvação é mente, corpo, daí Ele quer ressuscitar o nosso corpo, e por último Ele vai dar um novo habitat, um novo céu e a nova terra. Deus salva é por completo, não é pela metade. Ele não salva só a sua alma, Ele vai salvar o seu corpo, Ele vai salvar todo o mundo, todo o planeta, toda a criação. Então no final Ele vai dar um novo céu e uma nova terra. Então isso é a Bíblia. E isso aqui foi uma forma didática de explicar a Bíblia, tá bom? Então por hoje é só. Obrigado pela paciência dos irmãos. Foi muito boa a aula hoje, né? E o que eu estava pensando, assim, que veio na minha mente, é aquele versículo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso, amém. Está garantido. É só Jesus mesmo.